Olá, olá! Meu nome é Igor Trindade, eu sou desenvolvedor há 12 anos e esse é o do Código ao Mercado Sem Filtro. E o papo de hoje ele é muito especial. Ontem eu fiz um vídeo falando um pouquinho de uma provocação que a gente teve lá no evento e que gerou uma feature nova na aplicação que eu acho que vai ajudar a gente demais a diminuir nosso churn na Olá Secretária e melhorar aí a impressão que os nossos clientes têm da nossa entrega, sabe? Que isso está muito ligado ao que é o churn, né? A diminuir o churn nosso. E o vídeo de hoje ele é muito especial porque, cara, a gente está vindo de 3 dias de evento de startups, a gente foi quarta e quinta no Minas Summit, foi um evento super legal, onde a gente teve a oportunidade de fazer o pitch para diversos investidores, venture builders, né, pessoas do mercado de startups de tecnologia. Então, a gente teve a oportunidade de exercitar o nosso pitch, mais importante do que tudo, tá? A gente não estava preocupado só com o cheque, isso aí é muito importante. E na sexta-feira, ontem, a gente foi no Google for Startups Pop-Up, um evento do Google onde ele traz, né, talks e conteúdo sobre as principais ferramentas aí que o Google está lançando para a comunidade de startups e como as empresas elas podem extrair melhor aí da suite extensa de produtos do Google, né? Porque ontem eu fiquei de cara esse tanto de coisa que eles estão fazendo, é muito legal mesmo. E ter ido no evento, ganhar dessa meiazinha, gente, ganhar daquela canequinha ali atrás, ó, que tá escrito assim, ó, Google for Startups, gente. Isso é muito legal porque eu sou desenvolvedor há 12 anos, mas eu sou empreendedor há 20 e eu entrei no mundo da programação para ter uma startup, para tirar um projeto do papel, sabe? Eu não entrei na programação por hype, por querer emprego legal, não, só dinheiro, não. Eu queria criar soluções, eu queria criar ferramentas, eu queria botar no mercado, eu queria ter uma startup, eu sabia que eu tinha ideias boas e eu queria praticar isso. E nesses 12 anos foram mais de 12 produtos, mais de 12 startups que eu tentei colocar no mercado, sabe? Foram muitos produtos legais, assim. E toda essa conversa que a gente teve com os investidores, né, e ter ido no evento, ganhar essa meiazinha, foi muito legal, mas me trouxe uma reflexão. A gente teve uma dos pitches que a gente apresentou, era para um investidor que ele trouxe uma notícia que a gente não queria ouvir, felizmente. Esse investidor, ele falou, cara, muito legal que vocês já têm 80 clientes pagantes, muito legal que vocês já estão em Portugal, já tem clientes lá, muito legal que vocês já têm cliente nos Estados Unidos, tá? Mas eu vou falar uma coisa que vocês não vão gostar. Vocês não são startups mais, vocês já validaram produto e vocês já estão no momento de tração, né? É claro que vocês têm muitos desafios ainda, tem que diminuir esse churn seus que ainda está alto, mas a gente não pode falar que vocês são um projeto de startup simples, né? Vocês já validaram, já passaram do break-even, já, né, começam a sobrar um dinheirinho para vocês, que vocês também precisam se pagar como fundadores, né? E, cara, essa notícia, ela deixou um pouco triste, porque, poxa, tem 12 anos que eu quero ter uma startup, gente, tem 12 anos que eu queria colocar essa meia aqui, ó, tem 12 anos que eu queria colocar essa meia aqui, e na hora que eu tenho já acabou? Como assim? Não, gente, calma. Mas essa reflexão, ela é sobre a gente acreditar mais nas nossas ideias, sabe? Porque ele falou, cara, todas as empresas que eu conversei aqui, nenhuma tinha 80 clientes. A maioria não tinha nenhum cliente pagante, tá?
E vocês são a única empresa que tem cliente pagante, que já está dando lucro, entendeu? Então vocês estão num estágio muito avançado, só que isso é um problema para a gente, porque essa foi a primeira vez, nesses 12 anos, foi a primeira vez que a gente faz pitch com investidor, gente. Eu lancei produtos tão complexos e tão interessantes quanto a Olá Secretária nesses 12 anos, sabe? Foram diversos produtos muito legais e aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui, né, do que né, um ou outro projetinho aqui só para vocês verem assim que, cara, a gente tem que acreditar nas nossas ideias, que se a gente não acredita nas nossas ideias e desiste na primeira dificuldade, nada vai para frente, né? Então, nesses 12 anos eu lancei produtos muito legais e olha só, vou mostrar alguns aqui para vocês verem. Então, aqui eu estou no meu portfólio, tá, gente? Para quem não me conhece ainda, sou Igor Trindade e esse aqui é meu portfólio. Quem quiser conhecer, saber o que eu já fiz nessa vida, igortrindade.dev, tá? Aqui tem uma pastinha, nessa pastinha tem aqui projetos open source, não, fotos minhas, é um portfólio super interativo. E aqui tem Work and Projects, tem os projetos que eu fiz, sabe? Estava contando aqui, deram 24 projetos. E aí, desses 24 projetos que eu fiz, eu considero só 12 foram startups, foram produtos que eu lancei com foco em SaaS, foco para colocar no mercado, tá? Os outros foram projetos que eu fiz prestando serviço para outras empresas, para outros clientes. Eu trabalhei para a empresa dos Estados Unidos, trabalhei para a empresa do Canadá, trabalhei para a empresa indiana. Então, fiz muita coisa legal, mas meu mesmo, de autoria minha, né? Que eu queria colocar no mercado foram 12. E um desses projetos que, cara, poxa, se eu tivesse tido assim, talvez a resiliência, sabe? Como que a gente coloca isso daqui? É a resiliência mesmo de trabalhar as ideias, de trabalhar esse feedback aí do cliente na prática, né? Então, todos esses projetos aqui, eles são projetos que eu coloquei no mercado, tá? São projetos que eu finalizei e eu tentei vender para empresas que tinham foco. Então, não é projetinho que eu fiz assim só de portfólio, tá? São projetos que eu tentei mesmo colocar no mercado, inclusive o E Saudável, eu fiz um vídeo super criativo, achando que ia pegar o vídeo, ia viralizar, enfim, não viralizou. Mas o que era o E Saudável? O E Saudável, ele era uma plataforma ele nasceu com uma dor que eu tinha, tá? E é interessante essa questão de saudável, porque eu fazia pilates na época e para mim eu achava um saco eu ter que mandar mensagem pro instrutor do pilates, o Lucas, super gente boa, que deu essa oportunidade pra gente testar esse produto lá. Eu achava um saco eu ter que mandar mensagem para ele e ele ficar olhando se cabia, se não cabia, aquela alteração que eu queria fazer no meu horário, sabe? Ficar esperando aquilo era realmente uma dor para mim, era uma dor para ele também, porque ele, né, não podia ficar longe do WhatsApp, porque tinha que fazer essas trocas. Eu falei, cara, vamos resolver isso? Vamos criar um aplicativo onde o seu cliente ele tem acesso, sei lá, ele tem 2 aulas por semana. Uma dessas aulas ele não pode ir, então ele pode trocar essa aula. Ele só pode trocar uma vez, ele não pode trocar 2 vezes. Aquelas regrinhas ali de negócio que ele passou para mim, sabe? E aí a gente lançou esse aplicativo e, cara, tava funcionando, tava redondo, mas na hora que a gente ia colocar no mercado, era difícil, sabe? Era difícil. Era difícil também porque ele resolvia parte do problema, sabe? Ele resolvia a parte de, agora eu tenho uma interface onde o próprio cliente pode ir lá e entrar e mudar o horário, tá? Olha só.
Eu tenho uma interface, um aplicativo onde o cliente já tem acesso, ele troca o horário, tá? Isso hoje isso não é inovador, tá bom, gente? Mas a gente está falando disso de 2016. Então, levar isso com o custo que a gente levava para esses profissionais, era assim, era inovador, era muito legal e tinha mercado pra caramba. Só que o que era o problema? É que ele resolvia parte do problema, porque parte do problema, muitos dos clientes não queriam deixar de fazer as coisas ainda no WhatsApp, sabe? Não queriam deixar de continuar ali a conversa no WhatsApp, fazer as coisas conversacionais mesmo, né? E olha que legal que isso era 2016, né? 9 anos depois, a gente lança a Olá Secretária, que basicamente faz o que o iSaudável fazia em 2016. Meu Deus, pensa nisso, gente. A gente já tinha essa ideia, se a gente estivesse trabalhando, imagina o tamanho que a gente não estava hoje. Imagina o tamanho. Se eu já tivesse um sistema, que fizesse agendamento, que tivesse uma base ali de, sei lá, vamos supor que eu cresci pouco, 300, 400 clientes em 10 anos é pouco para SaaS, tá? 300, 400, 500 clientes, e aí de repente cara, né, inventaram a inteligência artificial, vão oferecer isso conectado no WhatsApp agora? Não vão fazer o cliente sair da interface do WhatsApp e ir para outro sistema para fazer o agendamento? Não, vão oferecer isso para a nossa base de clientes. Você pensa, o tamanho que a gente não estaria hoje se a gente tivesse acreditado nas nossas ideias, se a gente tivesse resiliência, né? Então, fica aí essa reflexão. Eu sei que às vezes, né, tem muitos desafios mesmo para lançar um produto, né? Eu acho que graças a Deus aí, Deus finalmente ouviu as minhas preces de me dar a oportunidade de colocar um produto que tivesse demanda, né? Porque de todos esses produtos que eu lancei, a Olá Secretária, ela foi o único produto que a gente vendeu antes de estar pronto. Todos os outros eu fazia assim, eu desenvolvia ele todo, testava, ficava meses trabalhando nele, né? Tinha uma software house junto com um sócio lá do Mato Grosso do Sul, Matheus Lima, e a gente ficava trabalhando meses no software, né, na aplicação. Assim que ela estivesse pronta, redondinha, a gente colocava ela no mercado, sabe? E aí quando a gente ia colocar no mercado, a gente via, porra, velho, não é isso que o mercado tá precisando, porra, não sei o que, barara pororô. E com a Olá Secretária, que tá aqui também, né? Com a Olá Secretária foi o contrário. A Olá Secretária, a gente lançou ela. Quer dizer, a gente não lançou, a gente foi lançado, a gente foi obrigado a colocar ela no mercado. Ela estava assim, 80% pronta, tá? Mas ela não estava em produção, mas ela já tinha um site, uma landing page muito bem construída que falava o que a gente ia fazer, tá? E aí estava eu e a minha esposa, que é minha sócia na Olá Secretária, a gente estava apresentando a Olá Secretária para uma potencial cliente aqui da nossa cidade, tá? Aqui em casa, mostrando para ela o que a gente queria fazer para ela, pegando validação, né? Pegando feedback dela. Foi muito bom, foi muito legal. Os insights aí que ela deu pra gente, que a Geise deu pra gente. E a gente aqui no meio dessa reunião, de repente, eu abro o meu WhatsApp e chega uma mensagem assim, eu quero contratar, como que eu faço? Porque a gente não tinha feito o checkout ainda, a gente não tinha integração com o pagamento, a gente tinha a landing page pronta, porque eu sempre, quando eu vou lançar os nossos produtos, eu antes da produto estar pronto, eu já coloco a landing page no ar, já cadastro no Google, para o Google já entender, olha, aqui tem uma página que faz isso, se alguém estiver procurando isso, mostra esse produto aqui para essa pessoa. Então a gente sempre faz esse trabalhinho porque o Google precisa de um tempo. Não adianta eu falar com o Google assim, ô Google, tem essa página aqui, entrega aí para as pessoas. Ele não vai entregar amanhã, ele vai demorar a indexar, ele tem que entender que aquela página é confiável, que aquela página tem conteúdo, tem que entender que tipo de público vai procurar aquela página, né? Então isso demora um tempinho a começar a tracionar organicamente. Com o anúncio é mais rápido, mas, né, se você está lançando startup, provavelmente você é igual eu, não tinha recurso, né? Então, e aí, cara, de repente chega essa mensagem, eu quero contratar, como que eu faço, gente?
Cara, aquilo assim foi uma loucura, porque a gente falou, meu Deus, a gente tem um produto, velho. A gente tem uma demanda, alguém querendo pagar o lá secretário, cara. E aí a gente arrumou uma correria para colocar o lá secretário no ar. Assim, foram assim. Ela estava muito prontinha, né? Assim, minha experiência ajudou demais a gente já ter alguma coisa muito prontinha, então a gente correu atrás demais para colocar ela no ar, tá? Com muitas coisas ainda faltantes, mas o que a gente já entregava já ajudava demais essa primeira cliente, a doutora Tainá, uma dentista. Poxa, ficou com a gente 10 meses, cara. Infelizmente ela cancelou porque ela precisava de algumas funcionalidades ali para a clínica dela que a gente não atendia. Eu acho que hoje a gente até atendia, sabe? Mas, enfim. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu colocar no mercado. Fomos empurrados para colocar no mercado. Isso foi muito legal porque foi diferente de tudo que eu tinha, né? Porém, gente, assim, que eu queria trazer aqui, se vocês estão trabalhando em alguma coisa, estão tentando desenvolver alguma coisa, né? Às vezes vocês não precisam ficar esperando o que aconteceu comigo na Olá Secretária para tentar vender essa ideia para investidores. Para ter esse feedback, porque esse feedback ele é muito legal, sabe? Assim, estressar a sua ideia com pessoas que têm experiência em conversar sobre ideias diferentes, né? Às vezes, muitas das vezes, muito mais inovadora do que a gente está fazendo, né? Então, nenhuma desses projetos, dessas startups que eu lancei, eu apresentei para um investidor sequer. Nenhuma delas eu fui para nenhum evento de tecnologia fazer os pitches que eu poderia ter feito e que iriam me ajudar a desenvolver o produto, igual desenvolveu lá a secretária, sabe? E eu esperei esse tempo todo. Pensa só, lá a secretária já tem 14 meses, eu tenho 12 anos de programação e quinta-feira foi a primeira vez que eu faço um pitch com um investidor, sabe? Eu nunca tinha feito antes, eu não precisava ter esperado esse tempo todo. Para o mercado me dar um feedback, para os investidores me dar um feedback, para eu saber se a minha ideia era boa ou se era ruim, sabe? Se o que eu tinha era legal, era válido, não era válido. Se o que eu tinha mercado para investir, porque todo mundo que eu conversei falou, cara, isso é legal, você tem alguns desafios para resolver, né? Mas quando você diminuir esse churn, volta aqui para a gente conversar, porque, velho, seu mercado é enorme, você diminuir esse churn, você vai, assim, crescer muito. Então, assim, gente, é muito legal, graças a Deus a gente está aqui nesse desafio, tá? De desenvolver esse produto. Então, se vocês gostaram desse conteúdo, não deixe de seguir, né? Esse é o do Código ao Mercado Sem Filtro. Aqui eu quero falar com vocês, assim, mínimo de edição possível, né? Como vocês podem ver, Maria Júlia, minha filha, ele acabou de acordar. Eu estou atrasado, porque agora eu vou para o jiu-jitsu dar uma treinada. Então é isso, pessoal. Amanhã eu trago outro conteúdo para vocês. Tem uma outra coisa legal para compartilhar, mais desafios, mais features novos que a gente lançou. E é isso.